Nosso entrevistado de hoje em Mercados e Negócios é o professor de economia Paulo Noia. Já é consenso entre os analistas econômicos que 2015 será um ano perdido, um ano de ajustes fortes na economia para que a economia brasileira volte aos trilhos. Sobre isso a gente conversa agora com o economista e professor Paulo Noia. Professor, não tem jeito. Esse ano é um ano em que o cinto tem que ser apertado porque vivemos da poupança durante os últimos anos, não temos poupança, não temos mais dinheiro, o país precisa voltar a crescer. Para voltar a crescer, precisa economizar fortemente para ter onde investir. Esse ano é um ano de economia, um ano de ajuste, um ano de manter as coisas sob controle. Como é que nós vamos sobreviver a isso? Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente esse convite. Espero poder contribuir com as minhas opiniões técnicas e também como consumidor. E ela agora responde a sua primeira pergunta, né? Como que nós vamos poder participar desse processo? Esse processo, inevitavelmente, era necessário. A partir de 2015, agora nós entramos com essas medidas de ajuste para tentar equilibrar essas contas públicas que elas estavam literalmente destroçadas. Nós tínhamos uma economia sem nenhum cunho, principalmente econômico. Nós não tínhamos políticas econômicas, políticas industriais. Nos últimos 4 trimestres, a indústria tem apresentado quedas drásticas no seu processo de crescimento. Então, hoje, nós estamos literalmente à mercê desse ajuste. Era um ajuste necessário, era um ajuste que já vinha sido explanado há muitos anos, pelo menos os últimos 4 anos era uma situação necessária. Então agora a gente vai ter que saber como viver com esse ajuste. Num ponto de vista econômico, a gente tem o processo de todo ajuste, ele requer um pouco de sacrifício. O primeiro sacrifício, vão ser as reduções que o governo já planejou para esse começo. A redução de gastos do governo, consequentemente a redução de investimento. Reduzindo esse investimento, consequentemente, nós não teremos mais esse processo ou essa expectativa de um crescimento, pelo menos nos setores que são aqueles que agregam valor econômico para o Estado. O outro processo de ajuste nas reduções de gastos também é as reduções que o governo impôs aos trabalhadores. Então, todo esse processo, no começo agora, vai ser uma expectativa de como lidar com esse ajuste. É necessário, volto a frisar, isso foi consenso entre os economistas que é necessário esse ajuste. Ele não precisava ser tão drástico. Ele poderia ter sido mais paliativo ao longo dos anos, mas ele foi de uma maneira radical. Então, este momento agora, a primeira coisa que nós devemos fazer como consumidores é saber que é necessário que esse ajuste vai ser para um ano de não expectativa. Nós não teremos expectativa para o ano de 2015, principalmente no aspecto de crescimento. Registro um PIB negativo ao final do ano e principalmente no consumo. Nós teremos um consumo retraído ao extremo. Vai chegar um determinado momento que nossas contas elas vão estar cada vez maiores. E essa é uma discussão que cabe a gente entender que foi devidamente por esse início de ano de 2015, principalmente por conta desse ajuste. Quer dizer, o senhor disse que esse ajuste poderia ter sido feito ao longo dos anos, com menos sofrimento para a população, mas como não foi feito, agora tem que ser feito, porque senão 2015 seria muito pior do que vai ser. Quer dizer, o governo teria parado de pagar as contas, etc. Como uma família, né? Vai gastando, não toma conta, quando percebe, está endividado e vai ter que parar para pagar as dívidas. O trabalhador é que vai pagar essa conta. Ou ele paga a conta nos preços administrados, que já estão aumentando, luz, água, passagem de ônibus, combustível, isso reduz a renda da família, porque vai sair mais dinheiro, ou ele paga com o próprio emprego, na medida em que as empresas param de investir e precisam ajustar os seus custos, e sempre quem acorda sempre arrebenta, o lado mais fraco, e o lado mais fraco é o empregado. Então nós temos essas duas contas que vão cair no bolso, no colo do consumidor, do cidadão. Ou ele reduz a renda, que já está reduzindo, e aí ele não compra, vai ter que rever o supermercado, ou ele perde o emprego e a situação fica ainda pior. Pergunto ao senhor, como o cidadão pode se preparar para enfrentar essas duas pontas do problema? Uma ponta é o desemprego e a outra ponta ajustar os seus gastos mensais para a nova realidade.
o processo que é feito do ajuste, ele é um processo de cunho nacional, também cabe a mim, consumidor, entrar nesse processo. Eu não posso ter aquela demanda de consumo igual eu tinha. Tanto é que nós temos um índice de inadimplência muito alto. Por quê? Devido às compras, devido ao consumo acelerado desse contribuinte. Então, há uma expectativa de uma possibilidade de desemprego por parte desse trabalhador e há uma verdade, uma realidade quanto ao aumento desses bens administrados. Isso é uma medida que o governo adota, o contribuinte não tem como fugir desses bens. Eu não tenho como deixar de consumir energia, eu não tenho como deixar de consumir combustível, eu não tenho como deixar de consumir transporte coletivo. O que pode ser feito, e aí sim há uma visão econômica nesse processo, que o consumidor também entenda que esse ajuste tem que ser feito para dentro da sua casa. Mas isso aí é fácil para quando o consumidor tinha um consumo excessivo de algum bem. Ninguém faz isso. Ninguém deixa um ferro elétrico ligado e vai no shopping e volta. Ninguém deixa um chuveiro elétrico ligado para tomar banho 3, 4 horas. Os consumidores já vinham por esse processo há muitos anos de redução. Nós não temos um excesso de consumo desnecessário. Pelo contrário, nós já tínhamos um consumo já bem mais vigiado, bem mais acompanhado. Então, nós estamos passando por um processo agora que a gente vai ter que fazer isso com maior veracidade. Então, o que parte agora do consumidor? Então, imagina agora você que é um empresário. O empresário tem lá o seu empregado e ele tem lá no seu universo N número de empregados e ele vai ter que reduzir suas despesas. O que ele faz? Ele manda embora. Agora imagina você dentro da sua casa. Você tem seus 3 filhos, sua esposa, e aí reduziu sua despesa. Você pode mandar sua esposa embora? Você não pode fazer isso. Então há um elo que tem que ser quebrado, que é essa parte da segurança desse trabalhador. Então essa ponta, uma ponta, que é a redução, que é o aumento da carga tributária, que vai inferir diretamente ao seu salário. E a outra a expectativa desse empregado continuar. Então, o processo hoje do ajuste fiscal, que é de cunho nacional, também tem que participar desse processo da empresa, do consumidor, desculpe. Esse processo, ele tem que ser reduzido. Então, o que eu posso reduzir na minha casa? Qual é o consumo que eu posso tratar? Hoje tem técnicas, especialistas que divulgam processos de redução de consumo de energia, quais são os equipamentos que podem ser ou que não podem ser reduzidos. Isso é necessário. Eu tenho que entender que isso é necessário e essa necessidade agora já não se tornou mais uma medida simplesmente eu posso fazer ou não. Isso é obrigatoriedade dentro de casa. Então, esse pode ser um atrativo. Quem não fizer isso, quem não se adequar ao ajuste, vai ter problemas ao longo do ano de 2015. Sem dúvida. O processo de ajuste, ele volto a repetir, de uma visão macro. Mas só que cabe a mim também participar desse processo. Eu não posso continuar com o meu efeito consumo que eu tinha em 2014, apesar dele já estar comprometido. Se você olhar o primeiro dia de 2014, a sua compra no supermercado, ao dia 31 de dezembro de 2014, sua compra no supermercado, você vai ver que ela está menor e o seu custo por ela estava maior. Então você já tinha acontecido isso no seu processo de consumo, você já tinha reduzido. Mas algumas coisas, por exemplo, alguns bens, alguns tipos de consumo que nós temos, chamado consumos de bens privados, escola pública, escola privada, alimentação fora, outros tipos de consumo. Lazer, cinema, chamado cabeleireiro. Serviço, né, consumo de serviço. Esses vão ser afetados diretamente. O setor que o senhor colocou um ponto de vista interessante, esses consumos de ir ao cabeleireiro, você vê reportagens de pessoas, a pessoa ia 4 vezes por mês, agora está indo 1. Então são particularidades que acontecem no seu consumo que elas vão ter que participar desse processo de ajuste. E essas empresas, de cabeleireiro, por exemplo, foi uma das empresas mais incentivadas pelo governo a serem criadas naquela questão do microempreendedor individual. Quer dizer, o governo incentivou muito aqueles informais a se registrarem como microempreendedor individual, ter um CNPJ, poder contratar um funcionário, né? Essas empresas estão diretamente afetadas nesse ajuste, porque elas são prestadoras de serviço na ponta do lazer e da ponta da estética. Quer dizer, esses microempresários têm que tomar cuidado agora, nesse momento. Perfeitamente.
consumo de serviço no ano de 2014 ele foi bem menor do que o ano de 2013, que era um consumo atrativo. Você abriu uma empresa de prestação de serviço, você necessita desse serviço, certo? Mas ele também teve uma redução em 2013 para 2014. 15 com certeza. 2015, eles passaram por um processo muito maior ainda de redução. Então, você imagina que eu tinha lá uma funcionária, uma empresária, ela era cabeleireira e tinha uma funcionária. A partir de agora, essa pessoa não vai ser mais funcionária porque ela está gerando custo. E hoje, nós vamos, ao longo dessa entrevista, a gente vai ver que um dos maiores fatores que agregam esse tipo de ônus para o empresário é o custo trabalhista. E a gente vai ver isso que é o que está agregando maior ônus para o setor. Esse setor de serviço também vai ser impactado diretamente por conta disso. Se não já está passando por esse processo, com certeza, 2015 também nós vamos passar por um processo muito forte de redução de consumos de bens, de serviços. Professor, vou pedir licença ao senhor para fazer um breve intervalo. Na volta a gente conversa sobre esses impactos e esses ajustes da folha de pagamento. Ok. A gente volta já já com o Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor de Economia, Paulo Noia. A gente volta em instantes. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Ajude a tornar o jornalismo da GV News cada vez melhor. Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. Acesse www.gvnews.tv.br e assista toda a nossa programação onde você estiver. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor de Economia, Paulo Noia. Professor, no último bloco a gente estava falando sobre a necessidade das famílias entenderem que o ajuste fiscal do governo também é um ajuste fiscal para elas. Quem não entender isso vai ter problemas em 2015. Quer dizer, é preciso que as famílias revejam seu consumo, revejam seus gastos, coloquem tudo na ponta do lápis e façam realmente um ajuste. É preciso repensar o seu modo de consumir, o seu modo de gastar as coisas. Quer dizer, isso é inevitável. O senhor disse que não tem saída, vai ter que ser feito. Quem não está prestando atenção ao que está acontecendo hoje na economia, no segundo semestre vai ver que fez besteira. Precisava ter prestado mais atenção. Mas um outro ponto é a questão das empresas. As empresas também estão fazendo ajustes fortes que acabam impactando as famílias. Como essas empresas estão sendo impactadas? A gente viu aí aumento da folha de pagamento, aumento dos impostos, carga tributária está alta, quer dizer, quem precisar pegar um empréstimo para investir não vai mais pegar esse empréstimo para investir. O BNDES está sendo pressionado a diminuir seu investimento nas empresas, porque o governo precisa parar de injetar dinheiro do BNDES. E aqui no estado nós também temos um problema com o Bandes, que é o micro BNDES. Nós temos um problema da Petrobras, que está em crise, e ela é uma das grandes empresas que abastecem, que fornecem recursos para a economia do Espírito Santo. Nós temos um problema nas commodities, nosso minério, produção de aço, também estão com preços lá embaixo, a economia do Espírito Santo depende dessas empresas. Quer dizer, nós estamos realmente numa situação complicada, se a gente trouxer para a nossa realidade fechada aqui do Espírito Santo. Perfeitamente. O governo do estado agora, acrescentando seu ponto de vista, o governo do estado divulgou uma nota dizendo que a arrecadação de ICMS do mês de fevereiro de 2015, comparado com fevereiro de 2014, houve uma queda de 6% nominal. Ou seja, a arrecadação é o reflexo do que as empresas recolhem de ICMS. Ou seja, se as empresas estão vendendo bem, se há um faturamento elevado, eu tenho um aumento de ICMS, essa é uma regra direta. Então, se a relação de ICMS
por uma visão da empresa, ela está menor, se o recolhimento de ICMS para o Estado está menor, a resposta direta é que as empresas estão tendo uma venda menor, e é o reflexo. Então, você imagina que uma empresa necessite de empréstimos, necessite de investimento, principalmente de infraestrutura, principalmente da área econômica, políticas econômicas para setores específicos, e eu não estou tendo nenhum desses. Então, qual é a expectativa do empresariado? O empresariado está lá esperando uma posição do governo. O governo não tem nenhuma política industrial. Não foi feita nenhuma política industrial nos últimos 4 anos. O governo reduziu o investimento das indústrias, principalmente para o setor industrial. O governo reduziu a linha de crédito para as empresas. O governo não tem investido em infraestrutura nos últimos anos, ou seja, isso agrega custo para as empresas. Prova disso é a empresa de logística, por exemplo, que ela sofre com o processo de infraestrutura. Então, se todos esses fatores têm onerado as empresas, o reflexo disso vai ser uma redução do seu processo produtivo. Uma vez reduzindo o processo produtivo, quem é que vai arcar com esse custo? Muito bem, eu tenho um valor a ser pago de custo e eu tenho um valor de receita. Essa receita está cada vez menor. Então, eu tenho que reduzir o custo. A indústria também vai utilizar o modelo de medida de ajuste fiscal. E quem vai ser impactado? O trabalhador. Então, os trabalhadores estão sendo demitidos. Aumento, com certeza, para esse primeiro semestre de desemprego vai ser muito maior do que o de 2014, principalmente por conta desse ajuste. As empresas precisam também se ajustar. E não tem nenhuma contrapartida do governo. Se eu não tenho nenhuma contrapartida do governo, qual é a alternativa? Redução de gastos. Então, eu só tenho 2 possibilidades. Eu não posso aumentar a minha receita através jogando valor nos meus preços. Se eu aumento o meu preço, aí que eu não vendo, principalmente porque eu já reduzi o consumo. Então, o ciclo econômico está sofrendo principalmente por esse processo. Também, volto a repetir, as empresas também estão se adequando ao projeto, à medida de ajuste fiscal. Como que essas empresas, qual é a alternativa que essas empresas têm? Hoje, uma alternativa simples dessas empresas, que não seria tão fácil de fazer, mas a solução seria essa, é principalmente nas leis trabalhistas, a oneração da lei trabalhista. E aí a empresa está lá, passando por um sufoco, principalmente na sua área de consumo, não está vendendo. Vem o governo e aumenta a folha de pagamento de 1% para 2% sobre o faturamento. Isso é uma cacetada. As empresas hoje, você vê o setor industrial, presidente do sindicato da indústria, presidente do sindicato do comércio, seu Zé Lino, todas essas pessoas envolvidas diretamente com esse processo de crescimento econômico para esses setores, só tem reclamado principalmente nesse setor. O setor, esse custo trabalhista, ele é cada vez mais oneroso para as empresas. Então, como que as empresas vão agir? Qual é a alternativa que ela tem nesse primeiro momento? É participar desse processo também de ajuste. Mas só te convido o seguinte, o governo sabe que se ele aumenta a carga tributária das empresas, as empresas fazem ajuste demitindo ou buscando financiamento subsidiado. Não está dando financiamento subsidiado. Por que o governo aumentou logo a folha de pagamento? Se sabe que há necessidade de ajustar no salário e seria uma saída tranquila. Baixar mais ainda a folha de pagamento para evitar desemprego. O desemprego é ruim para o governo. A medida que o governo adota é uma medida que vai onerar mais. E há uma frente econômica que ela diz o seguinte: como eu vou aumentar a minha arrecadação de ICMS se as empresas estão sendo afugentadas a cada vez mais? Da onde eu tiro a minha arrecadação? Eu tiro a minha arrecadação da empresa. Ela não tem mais. Então, o que está acontecendo? Eu estou aumentando, eu estou dando um tiro no pé, eu estou tentando aumentar um percentual sobre o faturamento, mas esse faturamento está reduzindo. Isso é o óbvio. A cada dia o faturamento da empresa reduz. Então, se eu tinha um faturamento antes, hoje eu tenho um faturamento menor, eu posso aumentar esse percentual que vai dar no mesmo. O objetivo, que seria o óbvio, é o governo tentar cada vez mais reduzir isso para que o faturamento aumente. Aumentando o faturamento, eu aumento o investimento da empresa, eu abro o leque de consumo, principalmente por trabalho, eu agrego valor ao trabalho.
Agregando valor ao trabalho, eu aumento o consumo. Então, o que está acontecendo agora, e essa medida, isso é explicação teórica. A economia ela entende que o ajuste fiscal ele é direcionado especificamente para aumento de imposto e redução de gasto. Então, ele pegou lá na teoria, leu lá esses dois textos e falou assim, não, vamos aumentar o imposto e reduzir gasto. Foi efetivamente, vamos ver o que vai acontecer depois. Então, esse processo, a consequência disso vai ser essa redução, principalmente do faturamento das empresas, por conta de não estar vendendo. As empresas não estão conseguindo suportar essa carga tributária, principalmente com essa medida que literalmente é um tiro no pé do governo, ele vai reduzir drasticamente o seu faturamento das empresas, pela redução dela. E outro ponto de partida, ela não vai aumentar a sua arrecadação. Sim, então nós temos o pior dos mundos. Nós temos o pior dos mundos, porque se a gente tem empresas não faturando, não faturam, demite. Demitidos não compram. Quem não compra, a economia começa a cair. Aí, se não vende, reduz a inflação. Seria isso? Quer dizer, conseguir reduzir a inflação através do não consumo? Porque se você não compra, eu não posso aumentar o preço de quem para não vender. É uma possibilidade ou isso também é outro tiro no pé? Não, essa medida de aumento desse valor da folha não está ligado diretamente a controle inflacionário. O controle inflacionário ele fez para o aumento da taxa de juros, né? Ele faz esse processo para reduzir esse consumo. Só que o consumo que estava tendo antes era um consumo menor. Então, o processo inflacionário, que é explicado a partir de 2015, é em cima dos bens administrados. Aumento generalizado dos preços. De quais preços? Da luz, do combustível, que ele fez de uma vez só. Por isso que o processo inflacionário teve esse aumento. E o que é mais visível na economia é que esses aumentos eles ainda não foram suficientes. Porque eles poderiam ter sido feitos há muito mais tempo, mas eles não foram feitos e provavelmente e possivelmente esses aumentos vão continuar até o final do ano. Por quê? Porque o custo para o empresário desses produtos estão mais altos. Então, o que era repassado antes, você tem uma empresa, por exemplo, você quer montar uma empresa aqui de energia elétrica, o governo te dá 1001 possibilidades, 1001 benefícios. Chega no final, o empresário está vendo que ele está pagando pelo consumo para produzir aquele bem, porque o governo não fez nada que deveria ser feito. Então, o aumento desses preços, o preço da energia, principalmente, por conta dessa falta d'água, esses processos que estão aumentando, esse é um outro ponto. O governo está alegando que o aumento da energia é devido exclusivamente por essa falta de água, certo? Mas por que não foram feitas medidas anteriores para ter outras fontes de energia? Por que não foram feitos investimentos ao longo do tempo? Foram exclusivos, especialmente esperando esse processo? Então, esse aumento de energia que está tendo agora, se é esse um dos fatores, isso aí vai ser para o ano todo. Outro fator é que essas empresas de energia tiveram que se capitalizar porque estavam vendendo energia muito barata. Perfeito. E tiveram que ir aos bancos pegar dinheiro emprestado para poder subsidiar essa... O banco não está dando mais. E o banco não está dando mais e quer o dinheiro de volta. Perfeito. Então nós temos que pagar as empresas de energia para elas devolverem o dinheiro aos bancos. Né? Então é um ciclo meio maluco de ajuste. Quer dizer, nós desarrumamos tudo e vamos pagar caro agora para arrumar. E quem vai pagar caro não é o governo, quem vai pagar caro é o cidadão e as empresas. Perfeito. Quer dizer, e aí, professor? A pergunta que eu faço, e aí, quanto tempo a gente vai viver esse ajuste de modo a que a gente possa ver a luz no final do túnel? O ajuste fiscal adotado, o consenso teórico diz que toda medida econômica, ela só surte resultado para daqui a 10 anos. Ou seja, todo modelo que é adotado hoje, ele só vai ter reflexos positivos para a economia daqui a 10 anos. Aconteceu no governo de Fernando Henrique, ele tomou medidas, ele saiu de um patamar de inflação exorbitante, entrou num processo de ajuste, conseguiu trabalhar com aquele processo, entregou o governo dele para depois de 10 anos, e quem usufruiu dessa medida foi o governo Lula. O Lula literalmente não fez nenhum processo de ajuste no seu governo, então ele usufruiu de um ajuste que foi feito há 10 anos atrás. Assumindo que ele não fez nenhuma medida, os próximos 10 anos sofreram com esse procedimento. Tanto é que quando a Dilma assumiu, esse processo já começou a ser maquiado. Todas as informações foram maquiadas sobre a inflação real, sobre o controle dessas contas. Então, o que acontece? Também não foi feita nenhuma medida.
Essa medida está sendo adotada agora. Então, provavelmente, essa medida ela vai ter um resultado econômico para daqui a 10 anos. O resultado para nós, consumidores, eu não posso esperar 10 anos para esse resultado. Então, o resultado que a gente que a gente passa até chegar a esses 10 anos, dessa medida que está sendo adotada agora, de uma medida econômica, a gente se ajustar a esse processo. Então eu vou começar a me ajustar, eu vou conseguir controlar o meu consumo, eu vou tentar me manter no meu emprego, vou reduzir os benefícios que o emprego me dava, isso aí é o óbvio. O empresário, isso aí já é discutido, o empresário antes tinha um aumento de 15% sobre aquele valor. Ah, não, você não vai ter mais isso. Aqueles valores que são repassados como benefícios para o empregado vai ser negociado para manter o cara lá. Então, um processo que a gente vai acontecer nesse processo de ajuste não tem expectativas para 2015, essa é um ponto de vista como economista. Para 2015 nós não temos expectativa. Será que eu vou ter uma melhora na economia? Será que eu vou ter uma melhora no consumo? Será que vai ser uma melhora nos valores dos bens? Será que vai ter uma... Não tem nenhuma expectativa. Esse ano é um ano exclusivamente de ajuste. Então, não tendo expectativa, espera-se para o ano 2016. Já há uma previsão de não ter crescimento para 2016. Então, as consequências do ajuste deste ano é simplesmente conviver com esse ajuste. Eu tenho que saber me adequar com esse ajuste. Então, você respondendo a tua pergunta, o que fazer? Me adequar a esse ajuste, porque não tenho expectativas de melhora. Se eu tenho um emprego, eu vou segurar aquele emprego. Se eu não tenho esse emprego, dificilmente eu vou conseguir um, porque eu não tenho mais vagas para as empresas. Eu não estou tendo expansão de mercado, de indústria, de comércio, por conta dessas recessões. E as grandes obras pararam, porque o governo não vai investir. A Petrobras, a maior empresa, está com problemas por causa da corrupção dentro da empresa, também não vai investir. E o Estado do Espírito Santo? Agora o Estado do Espírito Santo está na mão de um bom administrador, né? Nosso governador atual, ele tem uma particularidade com esse processo de situações de crise. Em 2003, quando ele assumiu o governo do Estado, nós tínhamos um déficit de 80 milhões. Ele, no ano subsequente, já aumentou para um superávit de 200 milhões. Ou seja, ele sabe lidar com esse mecanismo. Ele é um administrador nesse processo. Então, o Espírito Santo hoje também está se adequando a esse ajuste. O governo já tomou suas medidas de ajuste, ele já fez alguns cortes de gastos, está reduzindo alguns investimentos. Então, no primeiro momento, ele está ajustando as contas. Ele tem nas mãos agora um processo de ajuste dessas contas, assim como o governo federal. Por um outro lado, o que ele recebe da União está cada vez menor. O que ele recebe por conta da Petrobras está cada vez menor. Então, a sua receita está cada vez menor. Então, o que ele tem qual seria a alternativa do governo do Estado? Frente aos seus contribuintes, buscar fontes para que aquele valor de receita ali aumente sem onerar o contribuinte. Tanto é que essa medida não foi adotada pelo governo. O governo não ajustou. Em 2003, ele fez um ajuste fiscal, só que o ajuste fiscal dele ele foi contra o princípio teórico. O princípio teórico diz que aumento de imposto e redução de gasto. Ele não aumentou o imposto em 2013. Ele simplesmente ajustou as contas. 2003, desculpa. Ele teve esse processo, ele teve esse cunho administrativo. Então, cabe ao governo agora, 2015, fazer esse mesmo modelo. Então, ele tem essa experiência com isso. Então, eu acredito que o governo do Estado hoje está bem entregue nas mãos do nosso administrador. Mas os problemas estão aí, Petrobras, governo federal, empresas sem investir, quer dizer, o cenário no Estado é um pouco pior, assim, até comparando com outros estados, porque a gente precisa muito da Petrobras, das commodities, né? Nós somos um estado que exporta commodities e precisa da Petrobras. Então, nós temos um problema aí do ponto de vista da arrecadação do Estado, né? Isso não tem como fugir. Perfeitamente. A Petrobras hoje ela é a maior contribuidora para o Estado, né? Então, em termos de valores, principalmente para consumo de combustível, né, que é o que entra a maior agregação, consumo de combustível, gás e outros produtos, porque as exportações da Petrobras não interferem no valor de arrecadação. Então, esses produtos nós somos muito dependentes. E hoje, o Espírito Santo, ele tem
duas vertentes, a vertente da Petrobras e a vertente das outras empresas. Então tem que arrumar agora a casa dessas outras empresas, porque essa daqui ela vai demorar um pouco. Principalmente porque também o preço dos commodities, como você falou, está cada vez menor. O barril de petróleo já chegou a $120, hoje está na faixa de 50. Então esse processo de valores aí interfere diretamente nesses repasses. Rio de Janeiro e Espírito Santo são os que mais têm participação direta da Petrobras nos seus recursos. Professor, vai ser um ano difícil, as famílias têm que se ajustar, as empresas estão se ajustando, o governo determinou que o ajuste vai ser feito na marra, o governo do estado tem que acompanhar, então vai ser um ano difícil, um ano de ajuste, de ajuste, de ajuste, quem não se adaptar vai ter problema. Esse é o recado, quer dizer, a economia está clara agora, não tem mais expectativa e pode fazer isso, pode fazer aquilo, as cartas estão na mesa e o jogo está aí. Todo mundo está vendo as cartas abertas, ninguém está escondendo mais a mão, né? Tá aí, esse é o jogo que vai ser jogado. Perfeito. Como consumidor, as minhas viagens, os meus passeios, eles vão ficar menores? Se tiver. Como economista, a gente tem que participar desse processo também de ajuste. Para o processo de empresa, para o processo familiar e para o processo do governo. Então, todos esses três agentes que interferem diretamente na economia têm que participar desse processo. O ajuste está aí, as contas elas estão cada vez maiores e as receitas cada vez menores. Como lidar com esse processo? Como lidar com essa situação é o desafio do consumidor, é o desafio das empresas, é o desafio do governo e da União. Professor, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui em Mercados e Negócios. Eu te agradeço e estou à disposição. Obrigado. Na próxima semana, a gente volta com mais uma entrevista aqui em Mercados e Negócios. Obrigado por sua companhia. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.